Boa tarde, amigos e irmãos. Bem-vindo ao culto da Igreja Evangélica Batista de Guimarães. Mais uma vez estamos aqui reunidos, agora de forma diferente, e tudo isso porque nós, como igreja, estamos a seguir as recomendações dos órgãos de saúde do nosso país e também do governo do nosso país, que orienta para que não haja ajuntamento de pessoas em espaços fechados. Mas nós continuamos a ser igreja. Não estamos no nosso espaço de culto, mas continuamos a ser igreja aqui através da internet. Por quê? Porque igreja não é o espaço onde nos reunimos, mas igreja sou eu e é você. E por isso nós continuamos assim a ser igreja através desses meios alternativos que nós podemos usar. Respondemos àquilo que são as solicitações do governo e dos órgãos de saúde, como já dissemos, porque como igreja também precisamos ser responsáveis no sentido de contribuir para que esse vírus não se propague aí entre todos. E até porque nós temos na nossa comunidade muitas pessoas de risco que nós precisamos cuidar. Não é? Vamos ser igreja aqui e por isso o nosso convite é: vem conosco cultuar ao nosso Deus. Nosso culto continuará a ser nos mesmos moldes, onde nós vamos cantar louvores ao nosso Deus. Nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo e intercedendo também por causa desse tempo difícil que nós estamos a viver. Mas, essencialmente, e o principal de tudo, teremos também a mensagem que Deus tem preparado para os nossos corações. Por isso, vem participar conosco nesse culto. Mas também queria deixar aqui uma palavra de incentivo. Talvez tu já tenhas convidado algum amigo e ele nunca apareceu no nosso espaço de culto. Creio que Deus está nos dando uma oportunidade muito boa, onde nós podemos alcançar ou chegar a esses amigos também. Portanto, o desafio é: envie o link do Facebook ou o link do YouTube, para que assim então tu possas convidar os teus amigos a participarem do culto que nós vamos render ao nosso Deus. Creio que em meio a toda essa dificuldade, Deus nos está a dar uma oportunidade muito grande em que nós podemos anunciar Cristo, gritar que Cristo é o Senhor de todas as coisas. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as lutas, Ele está no controle de todas as coisas. Coronavírus e toda esse medo e essa ansiedade que com ela vem, um dia passará. Mas aquilo que Deus tem para a vida humana durará para toda a eternidade. É essa segurança que nós precisamos expressar. Por isso convido o teu amigo, ou o teu familiar, ou alguém que tu conheces, que queiras que ele ouça a palavra de Deus. Vamos começar o nosso culto. Dizer também que o nosso desejo é que daqui a pouco nós estaremos juntos, abraçando-nos uns aos outros, como igreja que somos, mas uma igreja relacional, uma igreja presente, uma igreja em que o calor humano também é passado através do abraço, através do convívio, através da conversa, e estar junto é sempre muito bom. Vamos começar o nosso culto e vamos começar com uma palavra de oração. Pai, te louvamos e te agradecemos porque nós continuamos a ser igreja. Ainda que por um meio alternativo, mas como nós sabemos, nós somos igreja porque somos pessoas que um dia confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Te agradecemos por isso e te louvamos, ó Pai, porque nós temos meios alternativos para que juntos possamos te cultuar. E por isso nós queremos entregar esse tempo que nós estaremos juntos a render culto a Ti, ó Pai. Prepara os nossos corações. Aceita, ó Deus, o nosso culto, porque nós queremos fazê-lo de coração, expressando a nossa gratidão e também a nossa alegria, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Vivemos tempos difíceis, é verdade.
mas nós temos a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E por isso nós somos gratos a Ti, pela oportunidade de juntos aqui podermos render culto a Ti, ó Senhor. Por isso receba o nosso culto. Fala também aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa falar aquilo que precisa ser dito a cada um de nós, para que assim nós possamos continuar a viver para o louvor da Tua glória e que o Teu nome seja exaltado através das nossas vidas. Se conosco nesse tempo, dirija-nos em tudo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Bênção e honra. Bênção e honra, poder e glória pertencem ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda a língua confessará sua grande glória, todo o joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ao eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória pertencem ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda a língua confessará sua grande glória, todo o joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ao eterno Deus.
Obrigado, Senhor, por mais este dia. Queremos te louvar nesta hora por Deus que és, pela tua grandeza, o teu poder. Queremos te agradecer porque tu nos amas, tu criaste todas as coisas e nos puseste a nós aqui para gestores desta terra. Te agradecemos pela confiança que o Senhor nos dá e a confiança que nós podemos pôr em Ti, Senhor. Queremos-te pedir perdão dos nossos pecados, porque Tu também és um Deus de perdão, um Deus que está sempre pronto a abraçar aquele que de coração te busca. Queremos te agradecer por todo o cuidado que o Senhor tem tido por nós. Queremos te pedir pela nossa cidade, para que o Senhor abençoe todo este povo e que abençoes também a nossa nação, abençoes todo o mundo, especialmente, Senhor, por causa desta epidemia, que possamos, Senhor, estar confiados de que Tu estás no controle de todas as coisas e que Tu tens um propósito para tudo isto, Senhor. Queremos te pedir, como filhos teus, para que estejamos, Senhor, mais ligados a Ti, Senhor, confiados que tudo vai correr bem, que o Senhor vai nos dar livramento. Pedimos pelos líderes religiosos, pelo Teu povo, para que não deixes de cultuar, não deixes de engrandecer, não deixes de louvar, Senhor. Queremos, Senhor, pedir-te por todos os missionários, por todos os obreiros, pastores, líderes, todos aqueles que, Senhor, têm alguma responsabilidade na Tua obra, que o Senhor esteja a proteger e a cuidar e a providenciar tudo o que é necessário, todo o sustento e também todo o livramento diante de situações mais complicadas que possam estar a enfrentar, Senhor. Quero-te pedir também, Senhor, que Tu abençoes os refugiados, que abençoes aqueles que sofrem porque não têm que comer, não têm onde dormir, Senhor. Queremos pedir pelos que sofrem nos hospitais, queremos pedir por todos aqueles que sofrem problemas de todo foro mental, Senhor. Enfim, Tu sabes todas as coisas. Temos tudo isto diante de Ti, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Escondido
Boa tarde, amigos e amigas e irmãos em Cristo. Hoje é o segundo domingo que nós não podemos estar juntos fisicamente no nosso lugar de culto. Mas como nós dissemos a semana passada, igreja não é o lugar de culto, mas igreja somos nós. Portanto, nós continuamos a ser igreja. E dessa forma, e louvamos a Deus porque nós temos meios alternativos onde nós podemos então nos comunicar. Naturalmente, as saudades existem hoje. Essa semana eu vi o post de um irmão, um membro da nossa igreja, dizendo que já está com saudades de estar com os irmãos e de abraçar os irmãos. Naturalmente, quase todos nós temos esse sentimento, mas precisamos também ser sábios e seguir as orientações que nós temos recebido, no sentido de colaborar como igreja, amando o nosso próximo, para que essa pandemia não se multiplique por aí. Bem-aja a todos vocês, e se você não é membro da nossa igreja e está nos assistir, nós queremos te dizer seja bem-vindo e esperamos que você se sinta abraçado também por nós. Vamos então entrar no texto que nós temos para este domingo, onde nós vamos falar sobre alegria, ou seja, sobre segurança que se expressa por meio da alegria. Eu quero, antes de entrar no texto, e o nosso texto é em Atos, capítulo 16, versículos 19 até ao 26, mas antes disso eu quero te contar uma história. A história de um atleta que no ano anterior tinha feito 30 e poucos jogos da época regular de futebol. Portanto, um jogador regular, um jogador que na cotação era tido como um bom jogador para ser aproveitado. E todos esperavam que no ano a seguir, depois das férias, ele fosse continuar nessa mesma equipa. Para surpresa de muitos e até mesmo do atleta, e minha também, que eu estava a acompanhar, esse atleta foi colocado de parte. Foi afastado. Não podia treinar com a equipa principal nem com a equipa B. Portanto, colocaram ele a treinar à parte, claro, com uma equipa técnica, como era na altura, mas em horários completamente diferentes. Ele nem poderia ter contato com as equipas. Então ele chegava no clube, o horário dele de treinos era das 7 até as 8 ou às 8h30. E aí ele tinha então o seu tempo de treino. O que fez a diferença é que, apesar de todas essas dificuldades e de todos os problemas que eram criados até mesmo por elementos da direção do clube, esse atleta sempre chegava para o treino com alegria, sorridente e sempre disposto a treinar. Treinava com muito afinco, mas sempre alegre, apesar de estar sozinho. As pessoas olhavam para ele e muitos diziam, ele é maluco. No entanto, ele estava lá sempre com alegria. Por quê? Porque a segurança dele não estava na sua qualidade enquanto jogador ou naquilo que o clube lhe poderia proporcionar. Abra a tua Bíblia, ou volta para a tua Bíblia, e nós vamos ler então o texto que está em Atos, capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados.
E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Vamos orar? Pai, obrigado porque nós temos a Tua palavra, que Tu inspiraste os Teus filhos, Pai. E agora, ao meditar nela, ao pensar nela, ao ouvir-Te através dela, nós queremos pedir, Pai, ajuda-nos a compreendê-la. Que o Teu Santo Espírito possa trabalhar em nós, através da Tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É interessante. A semana passada nós ouvimos o Daniel falar sobre o texto anterior a esse, onde ele conta a chegada de Paulo, Silas, Timóteo e o próprio Lucas, que escreve esse livro, à cidade de Filipos. E aí nós vimos algumas características da cidade de Filipos, uma cidade que não tinha uma presença marcada do judaísmo, e por isso é que eles vão se reunir num lugar diferente daquilo que nós vemos em outras cidades onde Paulo chega e onde há uma sinagoga, né? E nós vimos 2 episódios. Lídia converte-se pela pregação do evangelho de Paulo e seus companheiros, e depois também temos o episódio de uma jovem que era adivinhadora e que seguia Paulo e seus amigos, declarando algo que, se fosse para mim, se calhar eu diria assim: continuam a falar. Ela declarava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação, né? O texto diz que Paulo, voltando-se para ela, expulsou, disse aos espíritos: em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. E eles na mesma hora saiu o espírito. E na continuação desse texto, é aqui onde nós estamos, nós vemos então que a reação dos senhores daquela jovem é algo que nos faz pensar. O versículo 19 do texto vai dizer: vendo os senhores que lhes desfizera a esperança do lucro. Portanto, nós vemos já aqui algo que nós precisamos parar para pensar. E o primeiro ponto que eu quero parar para pensar com vocês é esse. O texto está a nos mostrar de que o homem sem Deus, ele não olha para a dignidade da vida. Não estou a dizer que é todos os homens, mas quando o homem não tem Deus, ele não olha para a dignidade da vida das pessoas. Interessante que Paulo tinha feito algo extraordinário e bom na vida dessa jovem, onde ela ficou liberta, onde ela experimentou cura, experimentou paz, mas aqueles senhores não estavam interessados no bem desta mulher, desta jovem. Eles apenas queriam saber dos seus lucros. Por quê? Porque eles não tinham Cristo no seu coração. Eles não tinham esse relacionamento com Deus que nos leva a colocar em prática o mandamento que Cristo nos deixou: ama o teu próximo como a ti mesmo. Para eles, aquela jovem
não era alguém que precisava ser tratada com dignidade, mas apenas aquela que precisava ser tratada de formas a que ela pudesse dar lucro para eles. Talvez nós possamos dizer que conhecemos muitos nos nossos tempos que são assim. Muitos senhores, muitos empresários, que também não olham para aquilo que é a dignidade do homem. Portanto, nós precisamos aprender com isso. E como filhos de Deus, nós precisamos olhar para o ser humano naquilo que é a dignidade, naquilo que é as suas necessidades espirituais, porque é aí que Deus quer tocar. Não somente aquilo que nós podemos colher. E aqui podem ser muitas coisas, a amizade que nós temos, o companheirismo, não são essas as coisas que são essenciais. Mas o texto está a nos dizer que, como filhos de Deus e como seguidores de Cristo, nós precisamos olhar para aquilo que é mais importante no ser humano. Portanto, a dignidade do ser humano precisa ser valorizado por nós. O texto continua. E ele vai dizer que porque perderam os lucros, eles pegaram Paulo e Silas e levaram até as autoridades. Eu quero introduzir aqui uma pequena coisa que nós vamos tratar mais abaixo. É que o texto está só focalizado entre Paulo e Silas. Não fala de Timóteo e nem de Lucas, que escreveu esse livro. Mas mais abaixo já vamos ver a razão de porque só aparece Paulo e Silas. Eles são arrestados até a praça, a presença das autoridades. A praça era o lugar de encontro e aí onde se tomavam decisões e também onde se faziam os julgamentos. Por isso é ali onde eles vão ser levados. Ali estavam as autoridades da cidade e todos os casos que precisavam ser julgados e precisavam ser analisados eram feitos aí na presença de um bom número de pessoas, né? Era aí também que se realizavam assembleias, decisões, se debatiam e discutiam vários temas da altura. Por isso, eles pegam e levam até aí. Por quê? Porque aí estão as autoridades competentes para poderem julgar o caso. O versículo 20 já nos traz logo no segmento vai nos trazer uma mudança, vamos assim dizer. Eles levam até os pretores e fazem a acusação sobre Paulo e Silas. E é interessante que aqui a acusação muda. Se o motivo da chatice, do descontentamento com Paulo e Silas no versículo 19 é porque eles perderam os seus lucros, quando eles chegam perante as autoridades, a acusação já não é essa. O texto diz: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. É interessante, a acusação agora passou a ser outra. Já não é apenas porque eles perderam o seu lucro. Por quê? Esses senhores foram muito matreiros, vamos assim dizer. Porque se eles chegassem com a acusação de que eles perderam os seus lucros, talvez eles não tivessem tanto sucesso perante as autoridades. Por isso eles chegam contra o argumento, e o argumento é que esses homens, sendo judeus, são judeus, perturbam a nossa cidade. Isso nos faz pensar, precisamos parar para pensar um pouquinho. Por que eles estavam a dizer que esses homens são judeus? E é interessante, visto que nós sabemos que naquela altura o judaísmo, enquanto religião, era aceito pelo Império Romano. Era autorizado pelo Império Romano. Então, à primeira vista, parece que algo está ainda assim sem fundamento, mas não. Ele continua, ele diz, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. E ele vai dizer, como é que perturbam a nossa cidade? Versículo 21 vai dizer que eles propagam costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Então, qual é o assunto? Qual é a acusação? Ele está a dizer assim, estes homens são judeus, compreendemos que os judeus são aceitos na nossa sociedade e a religião deles, mas também sabemos que a lei diz que, enquanto judeus, eles não podem
levar os romanos a se converterem ao judaísmo. Ou seja, eles não podiam fazer evangelização para os romanos. Poderiam fazer para os judeus, mas para os romanos não poderiam, porque era proibido. Portanto, a acusação dele, e aqui é que nós vemos a artimanha e a matreirice desses senhores, é que eles pegam num assunto e veem aí alguma coisa onde eles podem se agarrar com a certeza de que as autoridades iriam castigá-los por isso, iriam prendê-los por isso. Eles pegam nisso e falam assim, olha, sim senhora, são judeus, são aceitos pelo Império Romano, mas eles estão a fazer uma coisa errada, que é contra a lei. Eles estão a pregar o judaísmo para os romanos, que não deve ser feito. Como é que nós sabemos isso? A palavra, quando está a dizer aí, propagando, eles estavam a dizer assim, o sentido aqui é que eles ensinavam com clareza aquilo que era a religião que eles estavam a apresentar. Porque a religião, o texto vai dizer, propagando costumes. A palavra costumes, no tempo do Novo Testamento, normalmente era ligado à religião. Quando se falava em costumes, normalmente era ligado também à religião. Então, o texto está a dizer, eles ensinavam claramente essa nova religião para os romanos. Agora, é interessante, porque nós precisamos fazer também essa distinção. Nós hoje temos claramente isso bem definido. Mas naquele tempo não havia essa definição clara entre aquilo que é o cristianismo e aquilo que é o judaísmo. Por isso é que a acusação deles é que eles são judeus. Sabemos que a pregação de Paulo e de Silas não era sobre o judaísmo. Eles não pregavam a lei judaica, mas eles pregavam o evangelho de Cristo. Cristo, o crucificado, era o motivo da sua pregação. No entanto, como eu já disse, naquela altura não havia essa clara distinção entre o judaísmo e o cristianismo. E como eles são judeus, vieram de Jerusalém, conhecido como o cristianismo começou em Jerusalém, por meio de Cristo, e foi se espalhando, as pessoas começaram a atribuir sempre, naquela altura, o cristianismo como algo ligado ao judaísmo. E é por isso que eles estão a dizer aqui, olha, eles estão a trazer a religião judaica para nós. No entanto, precisamos deixar bem claro. O que Paulo estava a pregar e a mensagem de Paulo, de Silas, como nós temos visto ao longo do livro de Atos, é a mensagem do Evangelho, Cristo o crucificado. O teor é sempre o mesmo. Ele era naquele tempo e continua a ser o mesmo hoje. Deus criou todas as coisas perfeitas. Muito bem, diz o texto lá em Gênesis capítulo 1. O homem estragou tudo por meio do pecado de Adão, que corrompeu toda a espécie humana. E não só, também toda a criação. Mas Deus, na sua providência, Ele trouxe a restauração do homem através de Cristo Jesus, prometido antes da fundação dos séculos. Como já disse um teólogo, antes de Deus dizer haja luz, Ele já tinha dito haja cruz. E é na cruz onde vem então a reconciliação, o reparo de Deus, para que o homem possa ser justificado. E na sua morte, os pecados são perdoados quando nós reconhecemos que só nele nós encontramos perdão dos nossos pecados. Quando nós reconhecemos que Cristo é o justo que morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados. Na sua ressurreição, nós temos então a esperança da glória, de que um dia nós viveremos eternamente seguros na mão e nos cuidados do Pai. Essa era a mensagem de Paulo, de Silas e de todos os apóstolos no Novo Testamento. Era essa a mensagem que Paulo pregava. Não era sobre o judaísmo. No entanto, como não
tinham essa clara distinção, eles apontam a essa mensagem do Evangelho, essa mensagem da cruz, como se fosse o judaísmo, e é por isso que eles são acusados. A acusação tem bases, e por isso aqueles que são as autoridades não têm dúvida nenhuma. E o texto vai dizer que o que acontece é que não só as autoridades, mas antes também a multidão, as pessoas que estavam com eles, ouvindo o argumento daqueles senhores, em um só pensamento, eles concordam com ele, e então as autoridades punem ou dão a sentença sobre Paulo e Silas. Né? É interessante que o texto vai dizer que os pretores, e deixa aqui parar para dizer quem eram esses pretores. Os pretores eram duas pessoas que tinham a autoridade máxima, a autoridade judicial máxima no território onde eles estavam. Então eram eles que decidiam as sentenças sobre vários assuntos. São eles então que dão a sentença sobre Paulo e Silas depois de ouvir a acusação daqueles senhores. A acusação é feita, a sentença é dada e eles mandam rasgar as suas vestes e mandam açoitá-los. Interessante, quando nós olhamos para os escritos de Paulo em Coríntios, nós vamos ver que ele vai dizer por 3 vezes ele foi açoitado com varas. Essa é uma das vezes que Paulo cita lá em 1 Coríntios capítulo 11. E depois então de serem açoitados, eles são lançados no cárcere. Por que é que são lançados? Porque a sentença já está dada por aqueles que eram os responsáveis de julgar tudo isso. Mas é interessante que o texto no versículo 23 vai dizer que eles dão uma ordem específica ao carcereiro, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Quando o texto está a dizer isso, o sentido aí é que eles estavam a dizer para o carcereiro: presta bem atenção, esses 2 homens devem ser presos, mas ai de ti se eles fugirem. Porque se eles fugirem, tu vais pagar com a tua própria vida. É o sentido aqui quando o texto está a dizer assim, olha, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Eles colocam uma responsabilidade a mais na guarda desses presos, dizendo para o carcereiro, cuidado. Talvez eu vá exagerar um pouco, mas dizendo assim, olha, todos os outros podem fugir, mas esses 2 não podem. Até porque isso aqui nos trará alguma vantagem, porque todas as pessoas aqui da cidade de Filipos ficaram, concordaram com a prisão deles, e isso vai trazer também algum prestígio para nós, saber que nós condenamos esses homens. Então, não podem fugir. Se eles fugirem, a responsabilidade toda é tua e tu vais morrer. Naturalmente, o carcereiro, temendo tudo isso toda essa carga que lhe é imposta, ele pega em Paulo e Silas e os coloca na prisão. E é interessante que o texto vai dizer que coloca no interior da prisão. Para nós entendermos um pouquinho, eu vou explicar. Eu acho que todos nós já vimos filmes onde onde aparecem cenas dentro da prisão, né? E é interessante que há a ala normal e depois há a ala onde são colocados aqueles que são os mais perigosos ou que tenham cometido alguma coisa mesmo dentro da prisão, né? E essa ala normalmente não fica em cima, fica mais no fundo ainda. É a mesma condição aqui de Paulo e Silas, ou seja, eles são colocados numa ala mais segura, onde há mais dificuldade de fugir. Mas mais do que isso, eles não só são colocados num lugar seguro, mais profundo, mas também os pés
são presos no tronco. E aqui, os pés presos no tronco, nós não temos muito a ideia hoje, mas eu vou tentar vos explicar. É como se fosse um tronco onde tinha aberturas e os pés eram presos nas extremidades do tronco. Ou seja, isso fazia com que a pessoa estivesse com as pernas abertas, não é? Os pés presos lá, e dificultava mais ainda a fuga do preso. Portanto, é algo a mais na segurança dentro da prisão. É assim que Paulo e Silas são presos. Chega então o texto ao versículo 25, que diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. E aqui, mais uma vez, o clímax daquilo que o texto todo nos vai querer dizer desde o início. Lembram que no início, quando nós começamos a falar sobre a saída de Paulo e dos seus amigos, onde eles são impedidos de ir para um determinado sítio onde eles tinham já tudo planeado para chegar, nós vimos anteriormente que eles queriam ir para a Ásia, mas pelo Espírito eles foram impedidos. E a lição aí era que podemos fazer estratégias sim, mas precisamos sempre depender, porque é Deus que é o Senhor da obra. E por isso eles, então, vão para Filipos, não porque eles quiseram, não porque era o plano deles, mas porque era aquilo que Deus tinha preparado para eles. E é interessante, eles estão presos. E a sua atitude é: oravam e cantavam louvores a Deus. Eu não sei com você, mas quando eu cheguei a esse ponto aqui, eu comecei a pensar, se fosse eu, será que eu orava e cantava? Porque todas as circunstâncias aqui não nos levam para isso. Repara bem, Paulo e Silas estavam a ser acusados de ter feito o bem a uma moça, de uma coisa que eles não fizeram, dizendo que eles estavam a pregar o judaísmo quando eles estavam a pregar Cristo crucificado. Por isso eles são açoitados por causa do Evangelho. E aí eles poderiam pensar, ou, se fosse eu iria pensar, mas, oh Deus, eu estou a pregar a tua palavra e por isso ainda estou a sofrer. Eles são colocados no cárcere, na prisão. E, no entanto, eles estão lá e não colocam essas coisas em causa, não veem isso na cabeça deles, mas eles estão confiantes. Por quê? Porque, como eu já disse, o texto atrás vai dizer que é o Espírito Santo que os dirige até aquele lugar. Portanto, não eram as circunstâncias, não era o sofrimento, não era a prisão, não era a acusação injusta, não eram os açoites, mas era a certeza de que eles estavam no lugar em que Deus queria que eles estivessem. A segurança de que o propósito de Deus ao levá-los aí em Filipos iria se cumprir com certeza. Não importam quais eram as circunstâncias. Aliás, já estava a se cumprir, porque Lídia já havia se convertido ao Evangelho. A alegria de saber de que eles estavam a sofrer pelo Evangelho, mas seguros de que tudo isso estava debaixo da soberania e do cuidado providencial de Deus. Esta segurança que eles expressam aqui é a mesma que Jesus expressa quando está lá na cruz do Calvário, já crucificado. E ele diz assim:
nas tuas mãos eu entrego. E ele diz, eu entrego voluntariamente, porque eu sei que tu estás no controle de todas as coisas e tudo está preparado para que se cumpra aquilo que é o teu propósito inicial. Portanto, Jesus na cruz do Calvário mostra dependência, segurança naquilo que são os propósitos de Deus para a humanidade. É esse mesmo sentimento que Paulo e Silas estão aqui a expressar. Eles não estão preocupados com nada mais, porque eles sabem que eles estão no centro da vontade de Deus. Tudo aquilo pelo qual eles estavam a passar, eles tinham a plena certeza de que iria contribuir para que aquilo que Deus tinha preparado para eles naquela cidade fosse alcançado. E é interessante que nós vemos mais adiante, e nós vamos ver mais adiante, em que almas foram salvas por causa desse episódio aqui. Portanto, a segurança de Paulo e Silas, que os levou a orar, e deixa aqui explicar uma coisa. Muitas vezes nossas orações são apenas de pedido e de coisas que nos vêm beneficiar. Eu tenho certeza de que a oração de Paulo e de Silas aqui não era uma oração em que buscava o benefício próprio, como diz, por exemplo, livra-nos, Senhor, mas não, era uma oração de gratidão e de louvor a Deus por poder passar por essas circunstâncias por causa do propósito que Deus tinha preparado para a vida deles naquele lugar. Portanto, em meio a todas essas lutas, em meio a todas essas circunstâncias, eles revelam confiança. Por quê? Porque eles sabem que Deus tem tudo sob o seu controle. E por isso, essa segurança é expressa na alegria que eles demonstram, porque cantavam hinos. O texto termina dizendo que de repente sobreveio tamanho terremoto. Sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias. Uma coisa interessante aqui. Quando nós estamos seguros em Cristo, nós transbordamos alegria, que também é expressa no benefício daqueles que estão à nossa volta. Aos nossos olhos, parece que o milagre deveria acontecer só para Paulo e Silas, porque eles eram filhos de Deus e estavam aí a fazer aquilo que Deus os tinha mandado. Mas não, o benefício se espalha até aqueles que estão à volta. Por quê? Porque Deus quer alcançar aqueles que estão também à volta. O texto é claro ao nos dizer, em meio às lutas, em meio às dificuldades, Paulo e Silas, eles permaneceram seguros. Por quê? Porque Deus estava no controle de todas as coisas. Clarificar aquilo que no início nós dissemos, Paulo e Silas são apenas nomeados aqui porque os outros, Timóteo e Lucas, eram tidos como romanos, como gentios, e por isso não eram apresentados como judeus. É por isso que o texto aqui constantemente vai falar, só aparece o nome de Paulo e Silas. O que é que nós podemos aprender com esse texto? Já aprendemos algumas coisas aqui. Já aprendemos que como cristãos nós precisamos olhar para a dignidade do homem e colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas o que é que nós podemos aprender e como nós podemos ser relevantes nesse tempo onde nós vivemos com medos, com ansiedades por causa dessa pandemia que anda aí? Primeira coisa que nós precisamos entender, meu amigo, meu irmão, coronavírus ou Covid-19 está aí. Com certeza, precisamos ter cuidados. Mas, acima de tudo, precisamos ter a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Mas isso não quer dizer que porque Deus está no controle de todas as coisas eu preciso ser negligente. Não.
Eu preciso ser sábio, sim. Eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. E amar o meu próximo como a mim mesmo é ter os cuidados que nós estamos a ter como igreja. Para que esse vírus não se expanda, não se propague por aí. Por isso, um dia essa pandemia passará. Mas aquele que está no controle de todas as coisas, ele dura para todo o sempre. Confiemos na providência e no cuidado, na sustentabilidade que Deus tem para as nossas vidas e para todas as vidas que Ele próprio escolheu. Por isso vivamos sim, com cuidado, mas sempre seguros no Deus que tem tudo sob controle. Não te assuste por causa do coronavírus. Tenha precaução, mas não te assuste, porque Deus está no controle de todas as coisas. Um dia passará. Aliás, o mundo já experimentou durante muitos anos muito dessas coisas. Muitas outras pestes passaram, mas a palavra de Deus, o controle, o domínio de Deus permanece para sempre. Segunda coisa que nós podemos tirar daqui é que em meio a tudo isso nós possamos expressar a alegria que vem não daquilo que nós podemos fazer ou viver, mas da segurança, mais uma vez, que nós encontramos em Deus. Expressar alegria não naquilo que a medicina pode fazer, como eu vejo muito a gente buscando e procurando e exaltando a cura do corona ou a vacina que é precisa para isso. Não estou a dizer que isto é errado, mas que a nossa segurança não esteja somente na cura do coronavírus, mas que nós possamos procurar a cura para a alma de muitas pessoas que ainda não conhecem Cristo. O texto nos mostra que Paulo e Silas estavam contentes porque sabiam que o propósito de Deus, que era a salvação de almas, iria se cumprir. Já tinha se cumprido na vida de Lídia, mas como vemos o texto mais abaixo, depois se cumpre na vida do carcereiro e de muitas outras pessoas da sua família. Portanto, nossa alegria precisa ser expressa no sentido de anunciar o Evangelho em meio a toda essa pandemia, dizendo que há esperança sim. Não esperança na cura desse vírus, que virá com certeza, mas esperança na cura maior da necessidade do ser humano, que é a cura espiritual que nos pode trazer liberdade em Cristo para uma vida eterna com o Deus que tem tudo sob controle. Que nesse tempo de dificuldades nós possamos anunciar Cristo para que almas sejam ganhas para a honra e para a glória do seu nome. E assim nós fazermos diferente daqueles senhores, não olhando somente para aquilo que são os benefícios que nós podemos tirar da amizade ou de outras coisas, mas olhando para aquilo que é a necessidade primeira do ser humano, que é a reconciliação com Deus. Portanto, ore pelo teu vizinho. Fala expressamente para ele do Evangelho, mas demonstra a ele que tu estás seguro em Cristo, no Cristo que morreu na cruz do Calvário, para que pudesse trazer vida e esperança para toda a humanidade. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque tu nos resgataste das trevas para nos trazer essa segurança, em que nós podemos viver alegres, porque estamos seguros em Ti, Pai. Por isso ajuda-nos para que nós possamos expressar essa segurança através da nossa alegria, que possa contagiar vidas para que possam também experimentar essa segurança de ter Cristo como o alvo das suas vidas.
e assim terem a esperança da vida eterna. Sabemos que esse é o teu propósito e por isso te pedimos, ajuda-nos a colocá-lo em prática com alegria. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Somente em Cristo posso confiar. Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção. Lugar seguro nele achei. Rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há. Profunda paz posso encontrar. Consolador, meu tudo enfim. Nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou. Frágil bebê, mas pleno Deus. Que dom de amor, justiça e paz. A salvação que a todos traz. Na cruz Jesus sim padeceu. Divino plano obedeceu. Por meu pecado a dor sentiu. Por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou. Luz que das trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu. Vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou. Do meu pecado livre sou. De Deus eu sou e ele é meu. Comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Não há mais culpa ou medo atroz. Esse é o poder de Cristo em mim. Por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia, enfim. Nenhum poder do inferno irá de suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer.